Entendendo o transtorno de humor do seu filho adolescente. Se você é mãe e você tem filho adolescente, esse vídeo é para você. Eu me chamo Késia Miranda, sou professora e também sou psicóloga, esperando apenas a festa aqui da formatura. Mas, se você abriu esse canal aqui, você é um sortudo. Se você começou a me assistir hoje, você é um sortudo, porque eu estou desbravando esse mato hoje. Hoje eu abri aqui esse mato para a gente começar a falar desse assunto, que é transtorno de humor. Acabei de terminar a minha graduação e eu me deparei com muitas mães que não sabiam como identificar se o seu filho tinha algum mau comportamento, uma mudança de humor repentina. Era por algum problema da sua personalidade? É por conta de alguma patologia? É por conta de transtorno de humor que a gente chama de bipolaridade? Então, muitas mães não sabem. Às vezes, muitas mães também já tinham o diagnóstico do seu filho com transtorno de humor e ela via o comportamento do filho diferente, várias coisas, vários sintomas, e ela não sabia por onde começar. Não sabia se chamava atenção, porque tinha medo do adolescente ficar pior, não sabia como que lidava, na verdade. E aí eu pensei o seguinte, para mim poder ajudar realmente as mães a lidarem com esse transtorno de humor, eu vou precisar abrir um canal só para falar desse assunto, porque é um assunto muito profundo. É um assunto que a gente vai falar de tudo. De personalidade, o que é personalidade, o que não é personalidade, o que é o transtorno de humor, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje, porque já que é o primeiro vídeo, a gente precisa saber o que é o transtorno de humor. Então, o transtorno de humor, a gente chama também transtorno de humor ou bipolaridade. Por quê? Porque uma hora, são duas fases, porque é duas fases, né? Uma hora esse adolescente, ele está com uma euforia muito grande, uma energia fora do comum, ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele quer jogar bola, ele quer sair para comer pizza, tudo na mesma noite. Ele quer fazer um monte de coisa, ele quer às vezes pintar o cabelo, ao mesmo tempo que quer pintar, ele quer cortar, ele quer fazer coisas assim, ele acha que tudo na vida é possível, então é uma fase da euforia. Então assim, ele acha que se ele programar para fazer alguma coisa, ele desejar fazer uma coisa, que vai ser possível na cabeça dele. Eu vou fazer muitas coisas a semana que vem, eu vou conseguir comprar um avião, um helicóptero, mas você tem dinheiro não, mas a gente dá um jeito. Então, assim, é uma euforia, é uma fé que tudo que ele quer fazer vai dar certo, mas assim, é uma coisa que a gente vê que é desproporcional ao tempo que ele idealiza. Então, essa é a fase da euforia. A outra fase que esse adolescente entra é a fase da tristeza. Ele fica muito triste, mas é uma tristeza mesmo fundo de poço, onde ele não tem vontade de comer, não tem vontade de mexer no celular, não tem vontade de assistir televisão, não tem paciência para nada. Esse adolescente não tem vontade, às vezes, nem de se alimentar, ele come muito pouco, ele só fica dormindo, ele só fica triste, e aí ou ele está nessa fase de uma alegria extrema, ou ele está na fase da tristeza extrema. Não existe o meio termo, né? Ou é de mais triste ou é de mais alegre. É uma coisa bem desproporcional. Então, por isso que chamamos de bipolaridade. Só que muitas mães, às vezes, elas têm vergonha de usar esse termo bipolaridade. Por quê? Porque foi um termo que foi muito banalizado ao longo da sociedade, ao longo dos anos. Na verdade, as doenças mentais, elas são tratadas pela sociedade como se fosse algo assim espiritual, algo assim do além. É como se não fosse uma coisa assim que tem o mesmo olhar, o mesmo cuidado que a gente tem com outro órgão do nosso corpo, o fígado, o pâncreas, o coração, os membros inferiores, superiores. Aí quando chega aqui na cabeça, aí o negócio muda. Cérebro, preconceito. Fulano tem um problema no cérebro, nossa, falta de Deus. Esse negócio aí de depressão, isso não é de Deus, isso é coisa do bicho lá, entendeu? Começa a dar outros conceitos, sendo que o nosso cérebro também é um órgão, e esse órgão ele também precisa ser cuidado. E a bipolaridade, ela inflama o cérebro desse adolescente. E quanto mais esse cérebro está inflamado, mais esse adolescente vai sofrer, mais comportamentos que vai
causar transtorno na sociedade, ele vai ter. Mais risco de suicídio, ele também vai ter. Então, por que a gente vai ter preconceito, né, só por conta de um nome, porque as pessoas usam esse termo aqui? Cuidado com fulano, porque fulano é bipolar. Amanheceu alegre e dormiu triste. As pessoas pegam os sentimentos inerentes a nós seres humanos, que é a tristeza, a alegria. Então, se tem uma pessoa que ela muda de humor com mais facilidade, ela é muito emotiva, de repente ela está super alegre, acontece alguma coisa de assistir a televisão e ela já ficou triste. Aí a pessoa, isso é bipolar. Agora estava alegre, agora já está triste. Isso não é, gente, isso não é bipolaridade. Bipolaridade é uma doença muito séria. Ela precisa ser tratada com muita empatia, com muito amor, com muito cuidado, porque 15%, e são dados que estão aí no Google, você dá um Google, você vai ver que é 15% das pessoas que têm esse diagnóstico de bipolaridade, já dado pelo psiquiatra, 15% dessas pessoas, elas se suicidam. É diferente das outras doenças mentais, que o número de suicídio é menor, mas quando chega na bipolaridade, é 15% de chance dessa pessoa morrer. Outro dado também que é muito importante é que uma pessoa que tem bipolaridade, ela tem muita dificuldade de se relacionar, tanto na sociedade, no trabalho, porque ela tem uma mudança, né? Uma mudança de humor, mas é uma mudança de humor significativa. É uma mudança de humor ali muito séria, que não é ela que... Não é uma mudança de humor porque ela quer, é uma coisa ali que é da patologia. E aí, muita gente que está convivendo ali, muitas vezes não releva, e essa pessoa, ela sofre muito, porque ela não se sente pertencente a esse meio. E por que eu resolvi falar para as mães? Porque qual é a mãe que não quer ver o filho realizado? Qual é a mãe que não quer ver o filho se sentindo pertencente na sociedade? Qual é a mãe que não quer ver o filho sendo amado, sendo ouvido? E se ela não conseguir incentivá-lo a entender esse transtorno que causa tanto transtorno para ele na sociedade, se essa mãe não estiver disposta a ajudar esse filho a enxergar que existe sim formas alternativas, maneiras dele viver bem na sociedade, se essa mãe ela conseguir fazer isso com esse filho, ela vai ver ele feliz, porque ele vai se relacionar melhor com as suas namoradas, com as suas companheiras que vai vir, o companheiro. Ele vai conseguir se relacionar bem no trabalho, porque ele vai se conhecer, ele vai saber quando ele estiver entrando numa fase de euforia, ele vai conseguir identificar, e quando ele começar a identificar, ele já vai procurar o médico, ele já vai arrumar essa medicação, ele já vai se cuidar. Ele vai saber quais são as alternativas que não são medicamentosas que ele precisa fazer para que evite um agravamento desse quadro dele, para que não inflame esse cérebro dele. E tudo isso, esse adolescente, para ele mesmo ir atrás de médico, para ele mesmo ir atrás de fazer o que precisa ser feito para ele melhorar, é muito difícil. Gente, vamos falar, eu também sou mãe. Vocês acham mesmo que um adolescente vai estar preocupado de ir malhar por conta de uma questão de saúde? O adolescente, por ele mesmo, é muito difícil, ele vai pelo shape, né? E às vezes, de natureza, os adolescentes são maravilhosos, lindos, né? Então, dificilmente eles vão, só se for pelo shape, mas dificilmente eles vão por uma questão de saúde, eles não vão dar muito crédito. Então, se a mãe, que é a pessoa que mais ama, ela é a pessoa que mais está próxima, é mais difícil ele me escutar, mas a mãe é mais fácil ele escutar, é mais fácil ele ouvir. Então, por isso que eu vou falar para você que é mãe de adolescente, para como você vai chegar nesse adolescente, para você ir começando a ajudá-lo, a ele se ajudar e para ele ter menos transtorno na sociedade, tá bom? Então eu falei aí o que é a bipolaridade, né? Essa falta de meio termo, né? Ou ele tá alegre demais, ou ele tá triste demais, tá? E essas fases, elas são muito bem marcadas, não são fases, são muito bem marcadas, só que tem uma fase, que é a fase da euforia, que a gente chama de fase maníaca. E essa fase maníaca é uma fase onde ele tem comportamentos que são notáveis para você, mãe. Por exemplo, seu filho, ele não costuma ficar assistindo televisão, fazendo desenho ao mesmo tempo,
Tô dando um exemplo, tá? Ouvindo música no celular, então ele assiste televisão, ouve música no celular, desenha e conversa com alguém. Tudo ao mesmo tempo. É um excesso de energia tão grande que ele fica sem saber por onde começar, de tanta coisa que ele quer fazer, porque ele tá com o cérebro ali aceleradíssimo. Então, o próprio adolescente, é difícil ele perceber, porque o sentimento que ele sente é bom, é gostoso, é uma alegria muito grande. Quem é que tá numa fase, gente, de alegria, que quer saber se aquilo ali é uma doença? Não vai querer saber se não for uma mãe ou alguém que ama muito ali para dizer: filho, você está passando dos limites, meu filho, você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você não acha que você podia fazer uma coisa só? Você não acha que tá... E você começar a anotar, começar a deixar isso claro, de que porque ele vai sair dessa mania, ele vai sair desse comportamento. Quando ele sair, que ele entrar no período da depressão, e ele vai saber que ele tinha feito aquilo ali. Às vezes vai namorar, vai exagerar no namoro, às vezes vai ficar com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, no sentido de namora com um no dia, namora com um no outro. E aí, às vezes, aquilo também é da euforia, tá? É só um exemplo que eu tô dando. E aí, às vezes, quando ele sai desse período de euforia, e que ele tava achando que tava tudo normal. A mãe vai dizer pra ele ali, que ele sabe, né, que ele tava, mas aí ela vai dizer: olha, você lembra que você fez isso, isso, isso? Ele vai tomar consciência. Quando ele toma consciência, ele fica com a ressaca moral. E aí, essa ressaca moral vai deixando ele mal, porque ele se dá conta de que aquilo realmente estava fora da normalidade. E aí eu lhe pergunto, isso não traz um sofrimento para ele? Porque ele, no fundo, ele não queria namorar 3 pessoas ao mesmo tempo. Ele estava ali por conta de um transtorno, né? De uma doença. Quando ele vai percebendo, quando ele está ali passando por essa fase de euforia, e ele percebe: nossa, eu já fiz isso aqui e não estava na minha normalidade. Eu tenho que procurar um médico, eu tenho que procurar evitar isso daqui. Ele consegue pedir ajuda. Então, a bipolaridade, ela tem esses marcos, tá? E a depressão, não precisa nem dizer, né? A depressão todo mundo vê, é mais fácil. Essa da euforia que é mais difícil, porque ele tá fazendo coisas que ele acha que tá normal, tá bom? Então, hoje, praticamente, eu queria falar mais sobre o que é bipolaridade, pra gente não abarrotar de assunto e deixar a cabecinha da mãe aqui confusa. Uma forma de tratar essa bipolaridade é você procurar um psiquiatra, né? Falar os comportamentos. Lá ele vai preencher uma anamnese, vai fazer muitas perguntas, vai fazer um estudo. Não é todos os psiquiatras que já vão dar de imediato esse diagnóstico, né? Vai precisar ir algumas vezes. Muitas vezes, dependendo do quadro, né? Tem médico que dá na segunda, terceira consulta, mas tem médicos que demoram mais, até porque o adolescente, né, é mais delicado, porque também ele está passando por várias fases. Então, assim, tem que ser um estudo muito minucioso, tá? Mas é basicamente assim. Então, hoje eu tô aqui desbravando esse caminho, tirando o mato desse caminho aqui. E você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, veio inaugurar junto comigo, né? Que é o primeiro vídeo. Então, você pode chamar, manda aviãozinho para as pessoas, pede para as outras mães se inscreverem nesse canal, porque você vai evitar muitos adolescentes passarem por situações, né, de constrangimento, por situações de confusões mesmo na sua vida, e vai também evitar muito suicídio, tá? Porque esse canal aqui é uma corrente do bem para que a gente evite essas situações desconfortáveis entre os adolescentes, né, que é o futuro do nosso país. E é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.